Padre Pio, uma das figuras mais veneradas da Igreja Católica, sempre esteve rodeado de mistérios e milagres. Conhecido por suas visões místicas, estigmas e dons extraordinários, muitos acreditam que ele teve acesso a revelações divinas que nunca foram totalmente divulgadas. Entre essas possíveis revelações, existe uma intrigante relação entre Padre Pio e o terceiro segredo de Fátima, uma mensagem que oculta por décadas e gerou inúmeras especulações dentro e fora da Igreja. Gostou de conhecer mais sobre os mistérios que envolvem Padre Pio e o terceiro segredo de Fátima? Então, não deixe de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações. A jornada pelos segredos e revelações divinas está apenas começando, e você não vai querer perder o que vem a seguir. Vamos desvendar juntos os enigmas que cercam essas histórias fascinantes. As aparições de Nossa Senhora em Fátima, em 1917, trouxeram 3 segredos confiados a 3 pastorinhos, Lúcia, Francisco e Jacinta. Os 2 primeiros segredos foram rapidamente divulgados, mas o terceiro chegou em sigilo absoluto até o ano 2000, quando o Vaticano publicou um documento oficial sobre seu conteúdo. No entanto, muitas pessoas acreditam que a verdadeira essência do terceiro segredo foi ocultada ou suavizada, pois conteria profecias assustadoras sobre o futuro da humanidade e a própria Igreja. Diante desse cenário, a figura de Padre Pio se torna ainda mais intrigante. Ele era um homem que tinha contato direto com o divino e recebeu inúmeras visões celestiais. Existem relatos de que ele foi informado, de maneira sobrenatural, sobre o verdadeiro conteúdo do terceiro segredo de Fátima. Em algumas cartas e testemunhos de pessoas próximas a ele, há acusações de que Padre Pio teria expressado grande preocupação com o futuro da Igreja e da humanidade, prevendo tempos de grande sofrimento, perseguição aos cristãos e uma crise espiritual sem precedentes. Um dos relatos mais impactantes sugere que Padre Pio teria dito a um de seus discípulos que o terceiro segredo falava de uma grande apostasia dentro da Igreja, um afastamento da fé que começaria nos altos escalões do clero. Essa profecia, segundo alguns estudiosos, explicaria as dificuldades enfrentadas pela Igreja Católica nas últimas décadas, incluindo escândalos, divisões internas e a perda de confiança ao redor do mundo. Além disso, há quem diga que Padre Pio teria alertado sobre um grande castigo divino, caso a humanidade não se arrependesse de seus pecados. Esse castigo pode vir na forma de guerras, desastres naturais e até mesmo uma intervenção celestial direta para restaurar a ordem e a fé no mundo. Essas alterações se assemelham a muitas outras revelações feitas por santos e místicos ao longo da história, sempre alertando sobre a necessidade de conversão e oração para evitar o pior. No entanto, o que realmente torna essa revelação tão poderosa é a possibilidade de que o Vaticano nunca tenha divulgado completamente o verdadeiro conteúdo do terceiro segredo. Muitos acreditam que apenas uma parte foi revelada e que as informações mais impactantes encontradas ocultas para evitar pânico ou questionamentos dentro da própria Igreja. Padre Pio, com sua vida dedicada à fé e sua intensa espiritualidade, pode ter sido um dos poucos a conhecer esse segredo em sua totalidade. Seja como for, as palavras de Padre Pio sempre enfatizaram a importância da oração, do arrependimento e da confiança em Deus. Ele sabia que os tempos difíceis viriam, mas também acreditou na misericórdia divina para aqueles que permaneceriam fiéis. Assim, a mensagem que nos resta é clara: devemos fortalecer nossa fé, nos manter em oração e nos preparar espiritualmente para tudo o que está por vir. Diante de todas essas revelações, surge uma pergunta inevitável: qual seria o verdadeiro papel de Padre Pio nessa história e por que ele teria conhecimento de algo tão grandioso e oculto? Para entender isso, é essencial lembrar que Padre Pio viveu uma vida de profunda intimidade com o divino. Seu dom da bilocação, suas visões e os milagres que realizava demonstravam que ele era um canal de comunicação entre o céu e a terra. Assim, é plausível que Nossa Senhora tenha permitido que ele conhecesse o terceiro segredo de Fátima em sua plenitude, não para espalhar medo, mas para preparar a humanidade para o que estava por vir. Muitos estudiosos apontam que as palavras de Padre Pio indicam um período de grande tribulação para a humanidade. Ele falava sobre tempos de escuridão espiritual, onde até mesmo aqueles que deveriam guiar os fiéis se perderiam. Ele também alertava que haveria um castigo divino, caso não houvesse uma conversão em massa. Esses alertas são semelhantes às profecias de Fátima e reforçam a ideia de que a mensagem da Virgem Maria ainda não foi completamente compreendida ou aceita pela humanidade.
Outro ponto importante das revelações atribuídas a Padre Pio é o papel fundamental da oração e da penitência. Ele sempre exortava seus seguidores a rezar o rosário diariamente e a buscar a confissão frequente, pois acreditava que essas são as principais armas contra o avanço do mal no mundo. Assim como Nossa Senhora pediu em Fátima, ele reforçava a necessidade da oração pela conversão dos pecadores e pela proteção da Igreja. A relação entre Padre Pio e a Virgem Maria sempre foi muito forte. Ele tinha uma devoção especial por Nossa Senhora e dizia que sua proteção era essencial para todos aqueles que queriam seguir um caminho de santidade. Essa relação de amor e obediência à Mãe de Deus é um lembrete para todos os cristãos de que, independentemente das tribulações que possamos enfrentar, nunca estamos sozinhos. Nossa Senhora está sempre ao nosso lado, intercedendo por nós diante de Deus. Muitos fiéis acreditam que as palavras de Padre Pio continuam ecoando nos dias de hoje e que seus alertas se tornaram ainda mais relevantes. Diante do avanço da imoralidade, da perda da fé e da indiferença espiritual, suas mensagens servem como um chamado à conversão e à esperança. O mundo pode estar atravessando tempos difíceis, mas ainda há tempo para retornar a Deus e seguir o caminho da salvação. A história do terceiro segredo de Fátima e a conexão com Padre Pio nos levam a uma única conclusão: a fé e a oração são nossas maiores fortalezas. A Virgem Maria já nos advertiu sobre os perigos que viriam e sobre a necessidade de arrependimento. Padre Pio, com seu exemplo de vida e suas mensagens espirituais, reforçou esse chamado. Agora, cabe a cada um de nós decidir qual caminho seguir. Diante de tudo isso, elevemos uma oração a Nossa Senhora e a Padre Pio, pedindo sua intercessão e proteção em tempos de provação. Oração a Nossa Senhora e a Padre Pio. Santíssima Virgem Maria, Rainha do Céu e Mãe de Misericórdia, intercedei por nós junto ao vosso Filho, para que possamos encontrar força e coragem em meio às tribulações do mundo. Conduzi-nos no caminho da fé, da esperança e do amor, afastando de nós todo o mal e toda tentação. Querido Padre Pio, servo fiel de Cristo, que recebestes os estigmas da paixão e carregastes com amor o peso das almas necessitadas, rogai por nós. Que possamos seguir o vosso exemplo de oração constante, penitência e confiança na divina providência. Protegei-nos das armadilhas do maligno e fortalecei nossa fé, para que possamos permanecer firmes até o fim. Senhor Jesus, pela intercessão de vossa Mãe Santíssima e do Santo Padre Pio, dai-nos a graça da conversão, da humildade e da santidade. Iluminai nossos corações para que possamos reconhecer vossa vontade e segui-la com fidelidade. Amém. Diante de todas essas revelações, surge a necessidade de aprofundar ainda mais essa narrativa que uma das mensagens misteriosas de Padre Pio ao enigmático terceiro segredo de Fátima. Ao longo das décadas, as experiências místicas e os relatos de visões sobrenaturais apontados a esse santo se entrelaçaram com a história das aparições em Fátima, criando uma teia complexa de fé, avisos e esperança. Muitos devotos afirmam que, em momentos de intensa oração e meditação, foram tocados por uma presença reconfortante que pareciam carregar a sabedoria ancestral de Padre Pio, inspirando-os a buscar uma conexão mais profunda com o divino e a compreender os sinais de um tempo que se revelaria de forma surpreendente. Essa presença, segundo os relatos, não veio para semear o medo, mas para despertar nos corações a necessidade urgente de conversão e de retorno às raízes espiritualmente que sustentam a verdadeira essência da fé cristã. Ao examinar os acontecimentos históricos e os desafios enfrentados pela Igreja, percebe-se que a mensagem contida no terceiro segredo de Fátima, na forma como teria sido revelada a Padre Pio, transcende o simples anúncio de calamidades futuras, funcionando como um alerta para a comunidade de fé de que tempos de tribulação podem ser, simultaneamente, momentos propícios para uma profunda renovação espiritual. As visões transmitidas ao Padre Pio, muitas vezes descritas em termos simbólicos e enigmáticos, sugerem que uma crise interna da Igreja, marcada pela perda de valores e pela apostasia, seria precedida por um período de intensas provações, no qual os justos seriam desafiados a resgatar a fé autêntica e a se reconectar com os ensinamentos de Cristo. Essa perspectiva se alinha com a tradição mística que permeia a história da Igreja, na qual as revelações divinas sempre serviram como instrumentos de correção e orientação, convocando a humanidade a abandonar os caminhos do pecado e a buscar a luz da verdade em meio às trevas do mundo moderno. Em meio a esse cenário de dualidade,
onde a fé e a dúvida coexistem em um delicado equilíbrio, a figura de Padre Pio surge como um farol de esperança e de resiliência. Sua vida, repleta de sacrifícios, estigmas e momentos de profunda intimidação com o divino, torna-se um exemplo inspirador de como a oração e a penitência podem transformar a existência, conduzindo os indivíduos a uma experiência pessoal de renascimento espiritual. Os relatos sobre suas visões sugerem que ele não via o futuro de maneira fatalista, mas como um convite contínuo à reflexão e à ação, um lembrete de que cada desafio, por mais avassalador que aparece, contém em si a semente de uma nova possibilidade de redenção. Essa mensagem é particularmente relevante em um mundo marcado por incertezas, conflitos e crises de valores, onde o materialismo e a superficialidade muitas vezes obscurecem a busca por significados mais profundos. Assim, a narrativa que liga Padre Pio ao terceiro segredo de Fátima não pode ser encarada como uma mera premonição de desastres iminentes, mas sim como um chamado universal para que cada ser humano resgate a essência da espiritualidade, redescobrindo-a. Importância da oração, da meditação e do amor incondicional. Ao fazer isso, os fiéis são convidados a enxergar as adversidades não como sentenças finais, mas como oportunidades de transformação, onde cada dificuldade se converte em um degrau rumo a uma vida mais plena e alinhada com os desígnios divinos. Essa visão, que mistura elementos de advertência com uma profunda mensagem de esperança, ressoa com as palavras de numerosos santos e místicos que, ao longo da história, reiteraram que o verdadeiro poder da fé reside na capacidade de transformar o sofrimento em aprendizagem e o desespero em renovada confiança no amor de Deus. É nesse contexto que a devoção a Nossa Senhora e o exemplo de Padre Pio se tornam ainda mais significativos, pois, juntos, eles nos lembram de que a proteção e a misericórdia divina estão sempre ao alcance daqueles que se dispõem a viver de acordo com os preceitos do Evangelho. Cada oração entoada, cada gesto de caridade e cada ato de humildade são, na verdade, manifestações concretas desse amor incondicional, que tem o poder de iluminar os caminhos mais sombrios e de resgatar a luz que habita em cada coração. Ao mergulhar nessa trajetória espiritual, torna-se evidente que a experiência mística de Padre Pio não se resume a relatos de milagres isolados, mas se configura como uma expressão viva da busca incessante da humanidade por significado e transcendência. Essa jornada, repleta de desafios e revelações, exige que cada indivíduo esteja disposto a enfrentar suas próprias fragilidades, a superar as barreiras do ego e abrir-se para uma realidade maior, onde a fé se transforma em um instrumento de cura e transformação. A complexidade dessa missão se reflete na própria natureza dos segredos revelados, que, longe de serem simples mensagens codificadas, especificam um convite à reflexão profunda sobre o papel que cada um contribui na construção de um mundo mais justo e solidário. Em meio a tantos debates e interpretações, a essência da mensagem que une Padre Pio ao terceiro segredo de Fátima permanece inalterada, é o chamado à conversão, a busca pela verdade e a revalorização dos princípios espirituais que sustentam a vida em comunhão com Deus. Cada símbolo, cada metáfora presente nessas revelações convida os fiéis a transcender as limitações do pensamento racional e a abraçar a dimensão mística da existência, onde o invisível se torna tão real quanto o que pode ser visto e tocado. Ao mesmo tempo, essa mensagem nos impulsiona a confiança de que, em meio às incertezas e às provas da vida, a única certeza verdadeiramente permanente é o amor de Deus, que se manifesta de diversas formas e que, mesmo nos momentos mais sombrios, jamais se extinguirá. A história de Padre Pio e as profecias de Fátima nos mostram que, independentemente dos desafios que se impõem ao tempo, uma fé autêntica é capaz de transcender as barreiras do medo e de oferecer uma visão de esperança e de renovação que ultrapassa os limites da razão. Essa fé, quando vivida com intensidade e sinceridade, transforma não apenas a vida individual, mas também a coletividade, construindo pontes de solidariedade e de compaixão que nos aproximam uns dos outros e nos fortalecem diante das adversidades. Ao meditar sobre esses ensinamentos, torna-se evidente que a experiência espiritual não é um evento isolado, mas uma jornada contínua, repleta de descobertas e de desafios, que exige de cada um de nós um comprometimento profundo com a verdade e com a justiça. Essa jornada, que se inicia no íntimo do ser, desdobra-se em gestos concretos de amor e de serviço ao próximo, evidenciando que a verdadeira transformação só ocorre quando o coração se abre para o divino e para a possibilidade de um recomeço a cada novo dia. É nesse processo contínuo de autoconhecimento e de reconexão com o sagrado que encontramos a essência do que significa viver com fé.
a capacidade de transformar as sombras em luz e os medos em coragem. A mensagem que emana das revelações de Padre Pio e do terceiro segredo de Fátima é, portanto, um convite permanente à renovação, à prática constante da oração e ao resgate dos valores que nos tornam verdadeiramente humanos. Ao incorporar esses ensinamentos em nossa vida, contribuímos para a construção de um futuro onde a esperança e a fraternidade prevaleceram, onde cada gesto de segurar se converte em uma semente de um mundo mais justo e harmonioso. Essa visão, que se ergue sobre os alicerces da fé e da devoção, é um lembrete perene de que, mesmo diante das incertezas e dos desafios do mundo moderno, a luz divina continua a brilhar, guiando-nos com amor e sabedoria pelos caminhos da verdade. Assim, ao olharmos para o legado de Padre Pio e para os mistérios que envolvem o terceiro segredo de Fátima, somos convidados a refletir sobre a nossa jornada espiritual, a reconhecer que cada desafio é uma oportunidade para crescer e a afirmar, com certeza, que a fé é a mais poderosa das forças, capaz de transformar o mundo e de nos conduzir a um destino de paz, harmonia e amor incondicional. Cada passo dado nessa direção é uma afirmação de nossa humanidade e de nossa capacidade de transcender as limitações do presente, abrindo caminho para um futuro onde a verdade e a justiça se entrelacem em uma dança eterna de luz e esperança. Construindo pontes de solidariedade e de compaixão que nos aproximam uns dos outros e nos fortalecem diante das adversidades. Ao meditar sobre esses ensinamentos, torna-se evidente que a experiência espiritual não é um evento isolado, mas uma jornada contínua, repleta de descobertas e de desafios, que exige de cada um de nós um comprometimento profundo com a verdade e com a justiça. Essa jornada, que se inicia no íntimo do ser, desdobra-se em gestos concretos de amor e de serviço ao próximo, evidenciando que a verdadeira transformação só ocorre quando o coração se abre para o divino e para a possibilidade de um recomeço a cada novo dia. É nesse processo contínuo de autoconhecimento e de reconexão com o sagrado que encontramos a essência do que significa viver com fé, a capacidade de transformar as sombras em luz e os medos em coragem. A mensagem que emana das revelações de Padre Pio e do terceiro segredo de Fátima é, portanto, um convite permanente à renovação, à prática constante da oração e ao resgate dos valores que nos tornam verdadeiramente humanos. Ao incorporar esses ensinamentos em nossa vida, contribuímos para a construção de um futuro onde a esperança e a fraternidade prevaleceram, onde cada gesto de segurar se converte em uma semente de um mundo mais justo e harmonioso. Essa visão, que se ergue sobre os alicerces da fé e da devoção, é um lembrete perene de que, mesmo diante das incertezas e dos desafios do mundo moderno, a luz divina continua a brilhar, guiando-nos com amor e sabedoria pelos caminhos da verdade. Assim, ao olharmos para o legado de Padre Pio e para os mistérios que envolvem o terceiro segredo de Fátima, somos convidados a refletir sobre a nossa jornada espiritual, a reconhecer que cada desafio é uma oportunidade para crescer e a afirmar, com certeza, que a fé é a mais poderosa das forças, capaz de transformar o mundo e de nos conduzir a um destino de paz, harmonia e amor incondicional. Cada passo dado nessa direção é uma afirmação de nossa humanidade e de nossa capacidade de transcender as limitações do presente, abrindo caminho para um futuro onde a verdade e a justiça se entrelacem em uma dança eterna de luz e esperança. Construindo pontes de solidariedade e de compaixão que nos aproximam uns dos outros e nos fortalecem diante das adversidades. Ao meditar sobre esses ensinamentos, torna-se evidente que a experiência espiritual não é um evento isolado, mas uma jornada contínua, repleta de descobertas e de desafios, que exige de cada um de nós um comprometimento profundo com a verdade e com a justiça. Essa jornada, que se inicia no íntimo do ser, desdobra-se em gestos concretos de amor e de serviço ao próximo, evidenciando que a verdadeira transformação só ocorre quando o coração se abre para o divino e para a possibilidade de um recomeço a cada novo dia. É nesse processo contínuo de autoconhecimento e de reconexão com o sagrado que encontramos a essência do que significa viver com fé, a capacidade de transformar as sombras em luz e os medos em coragem. A mensagem que emana das revelações de Padre Pio e do terceiro segredo de Fátima é, portanto, um convite permanente à renovação, à prática constante da oração e ao resgate dos valores que nos tornam verdadeiramente humanos. Ao incorporar esses ensinamentos em nossa vida, contribuímos para a construção de um futuro onde a esperança e a fraternidade prevaleceram, onde cada gesto de segurar se converte em uma semente de um mundo mais justo e harmonioso. Essa visão,
que se ergue sobre os alicerces da fé e da devoção, é um lembrete perene de que, mesmo diante das incertezas e dos desafios do mundo moderno, a luz divina continua a brilhar, guiando-nos com amor e sabedoria pelos caminhos da verdade. Assim, ao olharmos para o legado de Padre Pio e para os mistérios que envolvem o terceiro segredo de Fátima, somos convidados a refletir sobre a nossa jornada espiritual, a reconhecer que cada desafio é uma oportunidade para crescer e a afirmar, com certeza, que a fé é a mais poderosa das forças, capaz de transformar o mundo e de nos conduzir a um destino de paz, harmonia e amor incondicional. Cada passo dado nessa direção é uma afirmação de nossa humanidade e de nossa capacidade de transcender as limitações do presente, abrindo caminho para um futuro onde a verdade e a justiça se entrelacem em uma dança eterna de luz e esperança. A mensagem que emana das revelações de Padre Pio e do terceiro segredo de Fátima é, portanto, um convite permanente à renovação, à prática constante da oração e ao resgate dos valores que nos tornam verdadeiramente humanos. Ao incorporar esses ensinamentos em nossa vida, contribuímos para a construção de um futuro onde a esperança e a fraternidade prevaleceram, onde cada gesto de segurar se converte em uma semente de um mundo mais justo e harmonioso. Essa visão, que se ergue sobre os alicerces da fé e da devoção, é um lembrete perene de que, mesmo diante das incertezas e dos desafios do mundo moderno, a luz divina continua a brilhar, guiando-nos com amor e sabedoria pelos caminhos da verdade. Assim, ao olharmos para o legado de Padre Pio e para os mistérios que envolvem o terceiro segredo de Fátima, somos convidados a refletir sobre a nossa jornada espiritual, a reconhecer que cada desafio é uma oportunidade para crescer e a afirmar, com certeza, que a fé é a mais poderosa das forças, capaz de transformar o mundo e de nos conduzir a um destino de paz, harmonia e amor incondicional. Cada passo dado nessa direção é uma afirmação de nossa humanidade e de nossa capacidade de transcender as limitações do presente, abrindo caminho para um futuro onde a verdade e a justiça se entrelacem em uma dança eterna de luz e esperança. A mensagem que emana das revelações de Padre Pio e do terceiro segredo de Fátima é, portanto, um convite permanente à renovação, à prática constante da oração e ao resgate dos valores que nos tornam verdadeiramente humanos. Ao incorporar esses ensinamentos em nossa vida, contribuímos para a construção de um futuro onde a esperança e a fraternidade prevaleceram, onde cada gesto de segurar se converte em uma semente de um mundo mais justo e harmonioso. Essa visão, que se ergue sobre os alicerces da fé e da devoção, é um lembrete perene de que, mesmo diante das incertezas e dos desafios do mundo moderno, a luz divina continua a brilhar, guiando-nos com amor e sabedoria pelos caminhos da verdade. Assim, ao olharmos para o legado de Padre Pio e para os mistérios que envolvem o terceiro segredo de Fátima, somos convidados a refletir sobre a nossa jornada espiritual, a reconhecer que cada desafio é uma oportunidade para crescer e a afirmar, com certeza, que a fé é a mais poderosa das forças, capaz de transformar o mundo e de nos conduzir a um destino de paz, harmonia e amor incondicional. Cada passo dado nessa direção é uma afirmação de nossa humanidade e de nossa capacidade de transcender as limitações do presente, abrindo caminho para um futuro onde a verdade e a justiça se entrelacem em uma dança eterna de luz e esperança. Diante de todas essas revelações, surge uma pergunta inevitável: qual seria o verdadeiro papel de Padre Pio nessa história e por que ele teria conhecimento de algo tão grandioso e oculto? Para entender isso, é essencial lembrar que Padre Pio viveu uma vida de profunda intimidade com o divino. Seu dom da bilocação, suas visões e os milagres que realizava demonstravam que ele era um canal de comunicação entre o céu e a terra. Assim, é plausível que Nossa Senhora tenha permitido que ele conhecesse o terceiro segredo de Fátima em sua plenitude, não para espalhar medo, mas para preparar a humanidade para o que estava por vir. Muitos estudiosos apontam que as palavras de Padre Pio indicam um período de grande tribulação para a humanidade. Ele falava sobre tempos de escuridão espiritual, onde até mesmo aqueles que deveriam guiar os fiéis se perderiam. Ele também alertava que haveria um castigo divino, caso não houvesse uma conversão em massa. Esses alertas são semelhantes às profecias de Fátima e reforçam a ideia de que a mensagem da Virgem Maria ainda não foi completamente compreendida ou aceita pela humanidade. Outro ponto importante das revelações atribuídas a Padre Pio é o papel fundamental da oração e da penitência. Ele sempre exortava seus seguidores a rezar o rosário diariamente e a buscar a confissão frequente, pois acreditava que essas são as principais armas contra o avanço do mal no mundo.
Assim como Nossa Senhora pediu em Fátima, ele reforçava a necessidade da oração pela conversão dos pecadores e pela proteção da Igreja. A relação entre Padre Pio e a Virgem Maria sempre foi muito forte. Ele tinha uma devoção especial por Nossa Senhora e dizia que sua proteção era essencial para todos aqueles que queriam seguir um caminho de santidade. Essa relação de amor e obediência à Mãe de Deus é um lembrete para todos os cristãos de que, independentemente das tribulações que possamos enfrentar, nunca estamos sozinhos. Nossa Senhora está sempre ao nosso lado, intercedendo por nós diante de Deus. Muitos fiéis acreditam que as palavras de Padre Pio continuam ecoando nos dias de hoje e que seus alertas se tornaram ainda mais relevantes. Diante do avanço da imoralidade, da perda da fé e da indiferença espiritual, suas mensagens servem como um chamado à conversão e à esperança. O mundo pode estar atravessando tempos difíceis, mas ainda há tempo para retornar a Deus e seguir o caminho da salvação. A história do terceiro segredo de Fátima e a conexão com Padre Pio nos levam a uma única conclusão: a fé e a oração são nossas maiores fortalezas. A Virgem Maria já nos advertiu sobre os perigos que viriam e sobre a necessidade de arrependimento. Padre Pio, com seu exemplo de vida e suas mensagens espirituais, reforçou esse chamado. Agora, cabe a cada um de nós decidir qual caminho seguir. Diante de tudo isso, elevemos uma oração a Nossa Senhora e a Padre Pio, pedindo sua intercessão e proteção em tempos de provação. Oração a Nossa Senhora e a Padre Pio. Santíssima Virgem Maria, Rainha do Céu e Mãe de Misericórdia, intercedei por nós junto ao vosso Filho, para que possamos encontrar força e coragem em meio às tribulações do mundo. Conduzi-nos no caminho da fé, da esperança e do amor, afastando de nós todo o mal e toda tentação. Querido Padre Pio, servo fiel de Cristo, que recebestes os estigmas da paixão e carregastes com amor o peso das almas necessitadas, rogai por nós. Que possamos seguir o vosso exemplo de oração constante, penitência e confiança na divina providência. Protegei-nos das armadilhas do maligno e fortalecei nossa fé, para que possamos permanecer firmes até o fim. Senhor Jesus, pela intercessão de vossa Mãe Santíssima e do Santo Padre Pio, dai-nos a graça da conversão, da humildade e da santidade. Iluminai nossos corações para que possamos reconhecer vossa vontade e segui-la com fidelidade. Amém. A fé em Nossa Senhora e em Padre Pio continua a ser uma fonte inesgotável de esperança para todos aqueles que buscam compreender os mistérios divinos e encontrar consolo em tempos de tribulação. Que possamos, através da oração e da reflexão, manter nossos corações abertos à mensagem de amor e misericórdia transmitida por esses santos mensageiros de Deus. Que essa jornada espiritual nos fortaleça e nos conduza sempre para mais perto da luz divina. Agradecemos a todos que dedicaram seu tempo para refletir sobre essa história e esperamos que ela inspire cada um a buscar uma vida de fé e entrega ao Senhor.